Ok, olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou estar gravando uma videoaula para vocês, explicando o nosso conteúdo sobre o iluminismo, falando um pouco mais sobre o iluminismo e também corrigindo as atividades que a gente tem para serem corrigidas, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui uma tela, só um minutinho, e então a gente vai estar falando um pouco, explanando um pouquinho sobre esse período tão importante, né, na história, que é o iluminismo. Olha só, influências, né? Influências do iluminismo no Brasil. A gente estava falando sobre as revoluções, né, lá na Europa, revoluções francesas, revolução industrial, sobre as transformações que essas revoluções trouxeram para aquelas sociedades, tanto na questão política como social, né? O fim do absolutismo, transformação de muitos países, a chegada da democracia, da república, né? Então, agora a gente vai falar sobre como esses movimentos iluministas, né, vieram para o Brasil e influenciaram o Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, vou pegar meu segundo olho aqui. Vamos lá. Então, a gente vai estar falando então sobre o iluminismo, certo? Então, ó, o iluminismo ocasionado, né, no século das luzes, tá certo? Iluminismo, né, da ideia de iluminar, e ficou conhecido então como século das luzes, que tinha como intenção trazer o quê? O esclarecimento, como se eu pegasse algo que estivesse no escuro e trouxesse a luz. A luz, ela não dá essa noção de localização, não é? Quando você está no escuro, você não tem essa noção de localização, você muitas vezes fica perdido. Então, as luzes, ela trazia o quê? O esclarecimento para as pessoas. Mas trouxe, né, aqui no nosso texto, mas trouxe, na verdade, um conjunto de tendências, tá? O iluminismo trouxe um conjunto de tendências filosóficas que circulavam entre os burgueses europeus, entre aquela classe que queria uma posição, um destaque, uma colocação naquela sociedade, que eram os burgueses. Então, muitas dessas ideias aqui, né, filosóficas, estavam então implantadas na mente dos burgueses, tá? Os burgueses foram um canal, né, receptível para as ideias iluministas, tá? Eles estavam abertos para essa transformação porque eles queriam a sua colocação, a sua posição nessa sociedade. O iluminismo, deixa eu só trocar aqui. O iluminismo no século XVIII inspirou pensamento liberal. O que é isso, pensamento liberal? Que alimentou processos de independência nas Américas. O liberalismo, quando nós temos o absolutismo, nós temos uma centralização do poder nas mãos do monarca, certo? E os pensamentos liberais é de uma menor interferência do governante nas questões econômicas, tá? Então, o pensamento liberal é muito voltado para essa questão, e o que o iluminismo queria era justamente essa libertação do absolutismo, né, dessa centralização do poder nas mãos do monarca, tá bom? No caso, no caso do Brasil, aquelas ideias orientaram todas as conspirações e movimentos voltados para a ruptura do domínio lusitânio sobre a colônia. Quem que é lusitânio, gente? Os lusitanos, galera, são os nossos colonizadores, tá? É uma colocação, uma conotação que remete aos nossos colonizadores, aos portugueses, tá? Que são povos lusitanos, beleza? Assim, a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Fluminense ou Conjuração Carioca, Revolta dos Alfaiates, né, na Bahia, Revolução Pernambucana, em 1817,
constituíram-se nos principais movimentos políticos influenciados pelo quê? Pelos ideais iluministas. Então, aqui a gente percebe a influência do iluminismo no Brasil. Esse pensamento iluminista que queria transformações, que queria trazer à luz e esclarecimento às pessoas, queria então trouxe muitos movimentos, né, de revoluções, que a gente falou sobre as revoluções na Europa, né, movimentos que as pessoas pegaram em arma, lutaram pelos seus ideais, para aquilo que acreditavam. Então, essas revoluções vêm, então, são também trazidas, né, esses pensamentos são trazidos para o território brasileiro. Muitos dos filhos das pessoas, dos burgueses, né, eles iam estudar na Europa e eram influenciados por esse pensamento e traziam esses pensamentos, então, para a comunidade aqui colonial, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu só limpar aqui os nossos desenhos e bora lá. As principais ideias iluministas que influenciaram os inconfidentes. Então, os inconfidentes, aqueles que se, vamos dizer assim, se revolucionaram contra, né, que eram contra a monarquia, a imposição que essa monarquia exercia, né, sobre o território. Então, quais foram as principais ideias dos iluministas, certo? Que influenciaram essas pessoas. Tá aqui. O fim do colonialismo, certo? Então, eles queriam o quê? O fim do colonialismo, tá? O que é o colonialismo? É a representação da coroa portuguesa instalada no território brasileiro. Então, eles queriam o fim desse colonialismo. Fim do absolutismo, substituição da monarquia pela república, certo? Então, eles queriam o quê? O fim da monarquia e uma república, na qual o governo era dividido nos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Enquanto que na monarquia, todo o poder estava sobre a mão do rei, na república teria esse poder dividido. Lembra do Montesquieu, né? Dividir os poderes para não ter mais, né, a figura absolutista do governante, né? Então, o poder era dividido para que não tivesse esse absolutismo, né? Esse poder centralizado nas mãos de um líder. Liberdade econômica, lembra do liberalismo, certo? Menor interferência daquele que governa, a menor interferência possível na economia. Então, uma liberdade para essa economia. Liberdade religiosa também, certo? Eles também propunham essa liberdade religiosa e uma liberdade também de expressão, tá bom? Então, eles queriam o quê? Uma libertação, né? Vamos assim dizer. Eu não quero mais ser colônia, eu quero independência, eu quero um governante e eu quero uma república, porque está tendo repúblicas, né? Estão sendo instauradas. Nós temos uma forte influência dos Estados Unidos, que teve, né, essa independência decretada bem antes do Brasil. Então, eles tinham essa influência e eles também queriam isso, né? Porque criam realmente nas transformações que isso traria para a sociedade. Ok? Então, as principais ideias iluministas: fim do colonialismo, fim do absolutismo, substituição da república pela monarquia, liberdade econômica, liberdade religiosa e uma certa liberdade, vamos assim dizer, de expressão. Tá? Opa! Aqui. Movimentos emancipacionistas. Lembra que eu mandei um videozinho para vocês? Achei interessante, um rapazinho, né? Ele falando sobre os movimentos emancipacionistas, tá? Sobre esses movimentos, essas revoluções, todas essas revoltas que nós tivemos. Então, olha só, movimentos emancipacionistas. É um complicado, né? Quase que não sai nada. A partir da segunda metade do século XVIII, os movimentos de contestação ganharam um novo impulso. Eles estavam contestando o quê? A coroa, tá certo? Favorecidos pelas transformações que o mundo sofria. Então, o mundo está tendo transformações por conta das ideias o quê? Iluministas. E também por conta da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, não é? A Revolução Francesa, que tem a queda da monarquia, não é? Uma transformação desse poder. A Revolução Industrial com as transformações da sociedade, a ascensão da burguesia. Aqui, essas ideias encontram um campo fértil para sua expressão.
no Brasil, a crise aurífera e a decadência econômica no Nordeste, né, deram origem aos primeiros movimentos emancipacionistas. Então, a região do Nordeste, principalmente Pernambuco, né, Bahia, por ali, sofriam com a crise do ouro, né? O ouro se extinguiu, vamos assim dizer, diminuiu-se essa quantidade, não tinham mais essa produção, né, essa descoberta tão grande quanto era, né, esses achados. E o que acontece? A coroa continua cobrando os impostos e eles não estão conseguindo pagar esses impostos, então é uma imposição muito forte da coroa sobre eles. Então essa imposição traz essa revolta maior ainda contra a coroa, né? Querer então essa libertação, justamente por quê? Porque o ouro já não dava mais o que dava antes e eles continuavam querendo então cobrar os impostos. Imposto sempre problema da humanidade, né? Inconfidência Mineira, 1789. A Inconfidência Mineira foi um dos principais movimentos, certo, emancipacionistas, e uma das principais revoluções que nós tivemos dentro do território brasileiro. Dentre os seus participantes, né? Dentre os seus participantes, opa, essa cor aqui não dá. Peraí. Dentre os seus participantes temos donos de minas, né? Militares, padres e intelectuais, né? Já que o movimento ele é fortemente influenciado pelo iluminismo, e o iluminismo vai chegar primeiramente para aqueles que têm o conhecimento, para aqueles que têm a leitura, né? Que têm um acesso a esse conhecimento intelectual. Os donos de minas, com a crise aurífera, né, vão sofrer fortemente e vão querer reivindicar então seus direitos. Motivos. Olha aqui o tal do imposto. Imposto e a instalação da derrama. A derrama era uma cobrança de todos os impostos atrasados, vamos assim dizer, né? Eles tinham que pagar esses impostos. A coroa estabeleceu essa derrama e eles tinham que pagar esses impostos. Influência do iluminismo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. Certo? Então, esses foram os principais motivos que levaram à Inconfidência Mineira. Tá? Características dessa revolução: praticamente elitista, a elite que estava ali, republicana, eles queriam uma república, sem expressão popular, não há participação popular na Inconfidência Mineira, certo? Facilmente debelada, foi facilmente debelada. Resultado: a maioria dos inconfidentes foram enviados para a África. Apenas nós temos a figura aqui do que não era tão da elite, que é o Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, que foi o mártir dessa inconfidência, né? Eles precisavam então de uma figura para mostrar à sociedade, vamos assim dizer, olha aqui o que acontece com aqueles que vão contra a coroa, né? Eu precisava desse mártir, desse Cristo, e tanto é que muitos, né, igualam ele, assemelham ele a personalidade, a pessoa de Cristo, longe de mim aqui. Então vamos lá. Então o Tiradentes, todo mundo conhece, toda criança, né, lembra, a gente sempre estuda na escola as questões sobre Tiradentes. Então a Inconfidência Mineira é um dos principais movimentos, tá certo? Um dos primeiros e principais movimentos revolucionários influenciados pelo iluminismo. Por causa de quê? Por causa da alta cobrança de impostos da coroa, certo? E são influenciados, então, pelos movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, Revolução Industrial, e a derrama foi o boom da história, né? Não vamos mais aceitar isso, vamos lutar contra a coroa. Olha só, e a gente tem a bandeira, né? Que representa, então, esse movimento, tá? Liberdade, igualdade, fraternidade. Aqui embaixo, aqui, a gente tem um texto que diz, né? Os dizeres aqui. Liberdade ainda que tardia. Liberdade ainda que tardia. Então, o que eles queriam? Liberdade. De quem? Da coroa. Tá certo? Então, vamos aqui. Só um segundo.
Mesmo não obtendo o sucesso desejado, a Inconfidência não conseguiu alcançar o que eles queriam, né, a independência do Brasil, os Inconfidentes conseguiram difundir ainda mais as ideias do iluminismo. Né? Eles não alcançaram o que queriam, que desejavam, que era a libertação, né, da coroa, mas eles conseguiram difundir essas ideias, né, contagiar os demais estados, né, as demais regiões do país com as ideias iluministas. Essas ideias foram então enxertadas dentro do território brasileiro. Os ideais iluministas foram de fundamental importância para a formação política do Brasil, né? Nós hoje temos uma república, né, federativa, e muito do que nós somos hoje, vamos assim dizer, foi de influência, então, dos ideais iluministas que transformaram, revolucionaram, então, o nosso território. Lógico que ao longo de muito tempo não foi algo assim instantâneo. Beleza? Bora lá. E a gente tem um texto um pouco grande, vou tentar resumir aqui as histórias para nós. Falando sobre a Inconfidência, né? Então, o movimento emancipacionista só um segundinho. Aqui. Movimento emancipacionista conhecido como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, por ter sido o primeiro a pregar a independência política, certo? Foi o primeiro movimento a pregar, então, a independência política e um de seus integrantes mais importantes, o Tiradentes. Na realidade, esse movimento não saiu da discussão teórica, ele não conseguiu ser colocado em prática, porque os seus autores, né, que estavam organizando tudo ali, eles foram descobertos antes de colocar o seu plano em prática. Seus participantes representavam os interesses das camadas médias urbanas, militares, padres, estudantes, comerciantes, e os interesses da elite mineira, certo? Como os proprietários de minas, tá bom? Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga, Peixoto, e assim se segue, então, os representantes dessas classes. Nessa época, o ouro já mostrava claros sinais de esgotamento, certo? Então, o ouro não era uma mina inesgotável, então ele já se encontrava esgotado dentro do sistema de exploração ali. E a metrópole exigia o pagamento dos impostos, e esses impostos eram abusivos. Das discussões influenciadas pelo iluminismo, que combatia o antigo regime e propunha uma nova ordem política e social, os Inconfidentes estabeleceram como objetivo a proclamação da República. Um dos principais objetivos dos Inconfidentes era o quê? A proclamação da República, que era uma libertação dessa coroa que estava cobrando e impondo a eles esses impostos. Tá bom? Você já ouviu falar da Conjuração Carioca ou Conjuração do Rio? Essa é bem menos falada, bem menos difundida, né? A chamada Conjuração Carioca foi um evento ocorrido na cidade do Rio de Janeiro em 1794. Olha só. Conjuração Carioca. Foi evento também emancipacionista, certo? Ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. Nas últimas 2 décadas do século XVIII, existiu na então capital do Brasil colônia uma entidade formada por intelectuais. A gente sabe que Rio de Janeiro era então a capital do Brasil nesse momento, certo? Então ali tinha uma leva de intelectuais, de escritores, advogados, médicos, que formavam uma sociedade literária fortemente influenciada pelos pensamentos iluministas. Tá? Constituiu, a princípio, para debater as novidades políticas. Essa organização aqui, a princípio, eles se reuniam para o quê? Debater questões políticas, que chegavam da Europa e da América do Norte. Então, estavam acontecendo fatos na Europa, estavam acontecendo fatos lá nos Estados Unidos, né, na América do Norte. E eles estavam conversando e vendo a necessidade da transformação que a sociedade brasileira precisava e que eles podiam realizar essa transformação, né? Então era um lugar, né, de conversação, vamos assim dizer, né? De debater essas ideias
Então, havia então essa reunião desses intelectuais. Após os acontecimentos de Minas Gerais, as autoridades do Rio de Janeiro passaram a ver o livre funcionamento da sociedade literária com certa preocupação. Cara, aconteceu aquela inconfidência influenciada pelo iluminismo. Eu vou deixar esse pessoal dentro do meu território, ficar debatendo essas ideias, difundindo essas ideias e contagiando a população? Não vai dar certo, tá bom? Então, olha só, em 1794, o vice-rei, conde de Resende, ordenou o seu fechamento dessa instituição, além de instalar uma devassa. Que é isso? Um inquérito contra os associados. Por quê? Porque eles estavam mancomunando, vamos assim dizer, olha que palavra, né? Contra o rei. Né? Eles estavam indo contra o rei, com os pensamentos do rei. Então, o processo se estendeu de 1795, sem que fossem encontradas novas provas conclusivas de que uma conspiração se encontrava em curso. Desse modo, os implicados foram libertados, certo? Então, ela não teve grandes transformações, mas ela aconteceu. Houve esse movimento, essa conjuração na sociedade carioca, então, também. Bora lá. Conjuração Carioca no Rio de Janeiro. Movimento intelectual formado na Sociedade Literária do Rio de Janeiro, onde intelectuais se reuniam para discutir política, supostamente abordando temas emancipacionistas. Causas: ideais iluministas, exemplo das revoluções americana e francesa, também um pouco contagiado pela questão da revolução, né, que aconteceu no próprio território. Evolução: foram descobertos pelo vice-rei, então sofreram processo, porém não permaneceram condenados. E aí a gente chega aqui na Conjuração Baiana. Foi um movimento popular de liderança liderado por escravos. Olha que interessante. Nós tivemos a Inconfidência, né, a Conjuração, a Revolução Pernambucana ali, né? Só um minutinho. A primeira revolução, e agora a gente então tem aquela primeira revolução muito influenciada pelos intelectuais e agora uma revolução feita pelos escravos, que reivindicava a república, certo? Libertação de Portugal, libertação do comércio e principalmente o fim da escravidão. Foi um movimento bem popular, bem crescido dos calores, né, da população que sofria também muito pela repressão, vamos assim dizer, da coroa, tá bom? Conjuração Baiana, ao contrário dos Inconfidentes mineiros, né, e do Rio de Janeiro, que eram movidos pelos intelectuais, a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, envolveu as camadas populares e sofreu nítida influência da fase jacobinista da Revolução Francesa. É interessante que esse outro nome, Revolta dos Alfaiates. Os alfaiates são o quê? Aqueles que fazem a roupa, não é? Ou seja, uma ala mais baixa da sociedade. Né? Não era aquele que usa o terno, né? Mas aquele que fabrica o terno. E eles também estão fazendo uma revolução. Durante o mês de agosto de 1798, a cidade de Salvador teve as paredes de suas construções cobertas com um panfleto que afirmava, olha só, isso aqui eu vou marcar para vocês. Amai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade. O tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. Dos principais ideais, né, dos iluministas era liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eles esparramaram esses panfletos por toda a cidade, reivindicando então que as pessoas acalmassem os ânimos, né, que chegaria o tempo de liberdade, em que seríamos todos então irmãos, né, que haveria igualdade entre todos. Movimento emancipacionista baiano. O panfleto, deixa eu pegar aqui meu marcador de novo.
O panfleto estimulava a revolução e a libertação dos escravos, para exterminar a opressão metropolitana e o domínio de um homem sobre o outro, né? Eu preciso de liberdade, igualdade, fraternidade. Como que eu vou ser de acordo com a escravidão? Não tem como, não tem como essas duas ideias caminharem juntas, né? Então, a autoria do panfleto recaiu sobre o soldado Luiz Gonzaga de Virgens. Os conspiradores foram presos, entre eles escravos e mulheres. Os advogados de defesa argumentaram que a linguagem do panfleto era muito superior à formação intelectual dos presos, que não teria como ler e entender textos em francês e inglês que chegavam até aqui através de jornal. Mesmo assim, 4 foram condenados à morte, tá? Então, aqui nessa época, você fez a coisa errada, foi contra a coroa, a solução então era a morte, né? A gente sabe que Tiradentes foi morto e espartejado, né? Teve seu corpo espalhado pela cidade como uma forma de inibir, né, as pessoas para que elas não fizessem as mesmas coisas, né? Não se erguessem em revoluções. Revolução Republicana Pernambucana, de 1817. As principais causas da Revolução Pernambucana. Grande seca, aconteceu nessa região. Criação e aumento dos impostos. Olha o tal do imposto aqui de novo, gente. Divulgação de ideais libertários. A terra estava sofrendo, né, com a seca, com a falta de alimentos. O imposto aumentando, né? E as ideias libertárias ali em voga, circulando entre os povos. Quem que trazia essa opressão, né? A coroa. Então, eu quero o quê? Libertação. Então, aconteceu a conspiração, a tomada do poder. Essa revolução, ela tomou o poder durante um período, certo? Um governo provisório, instauraram um governo provisório. Aqui a gente tem a imagem da bandeira deles, né? Que eles fizeram. Reação da coroa. A coroa revoltou-se, né? Só que ela foi, vamos dizer assim, cozinhando eles ali. Fim do governo provisório. A coroa reage fortemente, porém, eles permanecem durante um período, né? Realizando esse movimento, montam uma república ali, eles se organizam dentro do seu território até que a coroa reage fortemente. Eles tentam buscar auxílio, apoiadores, só que não encontram muitos apoiadores. Isso porque as pessoas já estavam, vamos dizer assim, um pouco temerosas pelas reações da coroa, né? Como fortemente a coroa agia contra aqueles que eram contra suas ideias. A Revolução Pernambucana aconteceu em 1801, galera. Em 1796, Manuel Arruda Câmara, médico e ex-clérigo, que havia integrado a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, lembra lá? E os irmãos Luiz Francisco, Paulo Cavalcante, João Francisco de Albuquerque, Francisco de Paula Cavalcante, sendo que este proprietário do engenho Suassuna, além de outras pessoas influentes de Pernambuco. Então, aqui a gente vê uma certa elite, né, participando aqui também. E eles tinham uma forte influência também da loja maçônica do Brasil, tá? Dele não participavam europeus, embora a inspiração para sua criação tenha sido o ideal iluminista e a Revolução Francesa. A partir de 1800, imbuído dos princípios de liberdade e igualdade, os membros do Aeropago passaram a conspirar contra o domínio português. Esses membros aqui começam a conspirar contra a coroa, visando então a emancipação de Pernambuco, tá bom? Cuja proteção seria dada por Napoleão Bonaparte. Lembra que a coroa portuguesa foge justamente de Napoleão, né? E eles estão recebendo apoio dele aqui para ir contra, então, a coroa portuguesa. As autoridades da capitania de Pernambuco foram informadas dos planos dos conjurados. Sempre tinha um delator, né? Em maio de 1801, por um delator, que levou à detenção de diversos implicados, tá certo?
Em razão da elevada posição social dos acusados, o processo de devassa correu em sigilo e todos foram absolvidos por falta de provas. Olha só. Os ideais de conspiração do Suassunas, ou Conjuração de Cavalcante, como ficou conhecido o evento. Então, esse evento aqui, né, que a gente narrou aqui, dessa delação e dessa investigação, ficou conhecido, então, como a conspiração dos Suassunas. Vamos para as atividades? Bora lá? Então, a gente falamos, né, conversamos aqui um pouco sobre todos esses movimentos emancipacionistas, certo? Os principais movimentos emancipacionistas do território brasileiro. A gente teve, além desses movimentos emancipacionistas, nós tivemos movimentos também que a gente chama de nativistas, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco o que são. Tá? Então foram outras revoltas sem esse cunho de libertação, de independência tão forte, mas também revoltas que aconteceram no território brasileiro, mas com ideais mais nacionais, sem querer essa libertação, essa independência, tá bom? Vamos para a primeira questão? As revoltas emancipacionistas foram movimentos sociais, certo? Ocorridos no Brasil colônia, caracterizados pelo forte anseio de conquistar a independência do Brasil com relação a Portugal. Beleza? Não foi considerada uma revolta emancipacionista no Brasil. Então, dentre as opções que eu tenho aqui, uma dessas não foi considerada uma revolta emancipacionista, tá bom? Opa! Essa aqui, ó. A Conjuração Mineira, que a gente falou, né, Tiradentes, foi uma revolução emancipacionista. Conjuração Pernambucana, também acabamos de falar sobre ela, também uma revolução emancipacionista. A Carioca também é conhecida como uma revolução emancipacionista, sem grandes transformações, sem grandes movimentos, mas também. A única que não foi uma revolução emancipacionista foi a Revolta de Beckman, que era um movimento nativista. Lembra que eu falei para você sobre alguns movimentos sem interesses de rompimento com a coroa, mas movimentos de revolta contra alguns acontecimentos dentro dessa própria sociedade aqui, tá bom? Então, a nossa resposta certa é a letra D, Revolta de Beckman, ok? Então, vamos para a próxima. Olha só, eu trouxe uma pequena explicaçãozinha para a gente, só para a gente entender um pouquinho. As revoltas nativistas. As revoltas nativistas são Revolta de Beckman, Guerra dos Emboados, Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos, certo? E as revoltas separatistas principais em Conferência Mineira e Conjuração, e a Conjuração Baiana. Os movimentos emancipacionistas ou rebeliões coloniais foram movimentos conspirativos de base iluminista, que objetivava a conquista da independência do Brasil. Eles queriam algo bem brusco, né? A independência do Brasil da coroa, tá? Separatistas, eles queriam separar o seu território, ter uma independência sobre ele, tá? E os emancipacionistas queriam o quê? Uma libertação do Brasil com relação à coroa, ok? Aqui eu tenho um pequeno mapa mostrando para a gente as principais revoltas que nós tivemos no território brasileiro, tá? Então aqui a gente tem a Revolta de Beckman, Revolução Pernambucana, Guerra dos Mascates, Conjuração Baiana, Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira, Revolta de Vila Rica ou do Filipe dos Santos. Então a gente percebe que nós temos revoltas emancipacionistas, certo? As separatistas, e nós temos as revoluções nativistas que foram dentro desse próprio território, das crises que essa sociedade sofria, tá bom? Então nós tivemos muitos movimentos, muitas revoltas, muitas lutas dentro do território brasileiro no período colonial, tá? Muitas transformações, muitas, vamos dizer assim, insatisfações, né, com o governo também, tá bom? 2. Deixa
Deixa eu apagar essa linhazinha aqui. Foram revoltas emancipacionistas ocorridas no Brasil. Emancipacionistas, certo? Primeiro aqui que nós temos Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e Balaiada. Só essas? Tem mais. Conjuração Mineira, sim. Conjuração Baiana, sim. E Revolução Pernambucana. Vocês perceberam que nós temos essas duas respostas, né? A letra B e a C são as respostas corretas, certo? Então, a nossa resposta certa é a letra B ou a letra C, tá bom? Teve esse pequeno probleminha de percurso aí, certo? Então, fica entre essas duas aqui. Pode escolher qual vocês querem marcar, e tá certo. Com relação à Revolução Pernambucana, 1817, é possível afirmar que os insurgentes, né, o que eles reivindicavam, né? O que a gente pode afirmar nesse período aqui? Olha só, os insurgentes propunham a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. Então, a Revolução Pernambucana, galera, ela teve a participação das camadas populares, certo? Revolução Pernambucana, ela teve a participação dos comerciantes e das camadas populares, tá? E propuseram o quê? A independência e a república, certo? Então, ela pretendia a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses? Não, ela não disse que tinha que expulsar os portugueses. Contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão? Não. Certo? Lembra quando a gente falou, se eu tenho os ideais iluministas, eu quero escravidão, eu vou estar preocupado com o risco de eu perder os escravos? Né? Não condiz. Domínio pernambucano e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia de Grã-Pará e Maranhão? Não. Eles não queriam dominar o território, eles queriam só o seu território ali. Implantaram um governo de terror? Não. Eles implantaram uma república. Tá certo? Então, a nossa resposta certa, letra D. Belezinha? Marca aí no caderninho de vocês. Vamos corrigir. 4. Sobre a chamada Inconfidência Mineira do século XVIII, relaciona-se com a Inconfidência Mineira. Lembra lá dos Tiradentes? Então, vamos lá. Pretensão das lideranças econômicas de Vila Rica, principais beneficiados com a arrecadação tributária. Quem que era beneficiado com a arrecadação tributária? A coroa. Os líderes, os principais líderes não, a coroa. Repercussão da Revolução Francesa no seio da elite intelectual da região aurífera de Minas Gerais. A Revolução Francesa vai acontecer um pouco depois da Inconfidência, tá? Exploração tributária feita pela metrópole sobre os colonos portugueses no contexto da crise do antigo sistema colonial? Será? Revolta desencadeada pela decisão da coroa de instalar as casas de fundição com o propósito de cobrar o quinto. Não é o quinto, mas é a derrama, tá certo? Então, a minha resposta certa é a letra C. Foi uma exploração tributária, certo? Sobre a chamada Inconfidência Mineira do século XVIII, essa Inconfidência relaciona-se com a exploração feita pela metrópole sobre os colonos portugueses no contexto da crise do antigo sistema colonial. Ok? Belezinha. Um comentáriozinho aqui sobre as nossas questões. A afirmativa A está incorreta porque as lideranças econômicas de Vila Rica não eram beneficiadas com a cobrança dos impostos, que a gente falou.
B também está incorreta, porque a Revolução Francesa ocorreu meses depois em Confidência Mineira. A D está incorreta por considerar o quinto e não a derrama, tá? Que foi o imposto cobrado que originou toda a revolta dentro dessa revolução. Aí. Bora aqui. Do ponto de vista social, a Inconfidência Mineira com a Conjuração Baiana se diferenciam, pois, né, do ponto de vista social, o que diferencia elas? Né? O que traz essa diferença dessas duas revoluções, esses dois movimentos? Letra A. Enquanto a primeira apresentou um forte caráter elitista e escravocrata, a segunda foi um movimento fortemente marcado pelas camadas populares e de cunho abolicionistas. Lembra que a gente falou, né? Que a Inconfidência, ela foi um movimento fortemente influenciado pelas elites, enquanto a Conjuração Baiana foi bem de cunho popular, a população, né? E também tinha esse caráter, né, abolicionista. Beleza? Então, a nossa resposta certa aqui é a letra A. Vamos ver as outras? Só para a gente ver aqui o que temos de errado. Embora ambas tenham lutado pela independência do Brasil e pela abolição da escravatura, não, a Inconfidência não lutou pela abolição da escravatura, tá certo? Se, por um lado, os dois movimentos eram elitistas, não, né? A Conjuração Baiana não era elitista. Então, a gente já até descarta. Somente a Inconfidência Mineira, pelo fato de ser inspirada pelos ideais do pensamento iluminista, pregava a igualdade de direitos sociais e, consequentemente, o fim da escravidão? Não. A gente sabe que a Conjuração Baiana lutava fortemente pelo fim da escravidão, e ambas foram influenciadas pelo pensamento iluminista, certo? De certo modo, defendiam interesses distintos. Afinal, enquanto a primeira lutava pela liberdade de toda a população brasileira, a Conjuração Mineira lutava pela liberdade do seu território, certo? A segunda lutava apenas pela defesa dos senhores de escravos. Ela queria o quê? A libertação dos escravos, tá? Então, a gente vê erros em todas essas aqui. E a letra A, enquanto a primeira apresentou um forte caráter elitista e escravocrata, a segunda foi um movimento fortemente marcado pela ação das camadas populares e de cunho abolicionista. Beleza? Obrigada, galera, pela vossa atenção, né? Eu agradeço a todos. Assistam às aulas, façam as atividades, tá certo? E um beijo no coração. Deixa eu interromper aqui. Tchau, tchau. Beijo.